Se você não tiver isso dentro da sua operação, muito provavelmente sua operação não vai perpetuar ou não vai crescer. Se você está nesse canal, com certeza você conhece a Microsoft. Talvez você não conheça o Satya Nadella, que é o CEO da Microsoft atualmente, a mente à frente da Microsoft e que conseguiu transformar ela nos últimos 10 anos. Mas agora, o que está por trás disso? O que ele usou? Como ele fez isso acontecer? E é isso que eu quero mostrar para vocês hoje. Eu quero traduzir um pouco da estratégia, da gestão corporativa do Satya Nadella em 3 princípios básicos. Eu quero conseguir mostrar para vocês como uma boa visão estratégica, ligada a uma gestão tática, conectada a uma operação, e tudo isso unido e gerenciado por uma boa cultura, pode mudar o negócio. A Microsoft ela mudou nos últimos 10 anos com o Satya Nadella à frente, e ela literalmente multiplicou-se em 10 vezes em valor de mercado. Então, o que os círculos da governança têm a ver com isso? Como que eles podem ajudar o seu negócio, uma empresa que pode ser muito, e provavelmente é muito menor do que a Microsoft, mas que não impede de ser analisada e gerenciada com um olhar estratégico, que entende que toda empresa tem estratégia, tem gestão tática e tem operação. Não importa o tamanho da sua empresa, você sempre tem que pensar nisso se você quer crescer. Então, se você achou esse assunto interessante e quer saber um pouco mais, fica aí, vem com a gente que hoje a gente vai falar aqui do quê? De gestão, planejamento e muita contabilidade estratégica. E agora, só não se esquece de curtir, se inscrever e compartilhar esse material, você que já confia no nosso conteúdo. Cada dia mais, a gente tem se aproximado de algumas operações da Microsoft. E entre essas aproximações, eu acabei conversando com alguns gestores e, coincidentemente, semana passada, eu conversei com o executivo da Microsoft e a história do Satya Nadella surgiu naturalmente. Ele praticamente mudou a estratégia da Microsoft. Ele literalmente seguiu o conselho do Bill Gates e não tentou ser um novo Bill Gates, não tentou ser um novo Steve. Ele literalmente traçou o caminho dele a partir do básico bem feito. Estabeleceu uma boa cultura, recuperou a cultura, o propósito da empresa e conectou isso a uma estratégia atual, sem esquecer de sempre levar isso para o time de gestão, fazer com que as gerências tivessem a capacidade de trabalhar de uma forma mais fluida e sempre conectando, levando essa estratégia e convencendo, tendo o cliente interno da operação convencido da mesma filosofia. Então ele recuperou princípios básicos da Microsoft e também, a partir disso, apostou em uma cultura integrada a uma estratégia e ligada diretamente às tendências, às necessidades atuais. Para vocês terem uma ideia, a Microsoft, antes do Satya Nadella, acho que tinha feito 128, 130 aquisições de outras empresas em 30 anos. Durante os 10 anos da Microsoft, sob a gestão do Satya Nadella, ele adquiriu mais de 100 operações. Entre elas, GitHub, LinkedIn, investimento no ChatGPT, entre outras que fizeram com que a empresa deslanchasse, e chegasse ao patamar que ela está hoje. Então, vamos entender primeiro o que são esses círculos e como que eles se conectam, para depois a gente trazer um pouco da história do Satya Nadella dentro da operação e como que ele construiu isso. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender é que a teoria dos círculos, ela fala o seguinte: eu tenho um primeiro círculo, que é um círculo onde dentro dele eu defino e acompanho a estratégia da empresa. Eu tenho um outro círculo, que é o círculo da gestão, que é basicamente aquele que garante que essa estratégia vai ser executada. E a gente tem um terceiro círculo da operação. Muita gente explica isso no modelo de um triângulo, conectando aqui a estratégia, o tático e o operacional. Quando você olha dessa forma, por um triângulo, a única forma de você integrar a estratégia da empresa à operação é através da equipe tática e de gestão, que, por sua vez, tem uma conexão direta com a operação, através dessa integração aqui de liderança, praticamente aquele modelo de organograma, como se os organogramas fossem a ligação seja somente direto com a sua gestão. Porém, a gente sabe que as empresas não funcionam assim. E o Satya Nadella também. Quando ele assumiu a Microsoft, um dos primeiros pontos que ele trouxe foi resgatar a cultura, resgatar o objetivo de capacitar os usuários, capacitar as organizações. Então ele voltou para um conceito muito mais centralizado no propósito da empresa. E a partir disso, ele começou a ter comunicações diretas com a organização, levando essas decisões estratégicas para todo mundo. É até famoso o e-mail que ele mandou para toda a companhia quando ele assumiu. Então, ele, como um
CEO, conectou-se direto com o restante da empresa. Então ele já começou a abrir novas frentes. Além disso, ele começou a dar para os gestores autonomia para lidar com o seu time. Ele também é conhecido por uma visão similar à do livro Mindset. Ele acredita que as pessoas têm um mindset que pode ser mutável, ele não é fixo. Então não é porque a pessoa pensa assim hoje que ela vai pensar o resto da vida dessa forma. Feito isso, ele começou a também buscar inovações diretamente no mercado, comprando, adquirindo o GitHub, acho que a Mojave, que era a empresa que fazia o Minecraft, o próprio ChatGPT investindo bilhões nele, o LinkedIn. Então ele começou a abrir o leque da empresa com novas estratégias que conectavam-se ao propósito que ele esperava de capacitar as organizações e os usuários pelo mundo afora. E com isso, ele começou a resgatar a possibilidade de crescimento da empresa. Mas ele precisava que isso também chegasse aos seus usuários internos, ao seu time. Por quê? Não adiantava ele continuar produzindo novos Windows, novas ferramentas desktop como o Word, como o Excel, como Power BI e também como ali um project da vida, se o mercado tinha uma tendência muito grande para a tecnologia em nuvem. E aí a gente começa a entender a necessidade dessa integração entre a estratégia, a gestão e a operação. E aí a gente volta aqui e começa a enxergar de uma forma completamente diferente. Eu vejo o círculo da estratégia conectado diretamente ao meu círculo de gestão, que por sua vez está totalmente integrado ao time operacional, ao meu círculo de operações. E aqui a gente precisa entender na teoria que a gente entende as integrações e as interseções como áreas estratégicas. Então você tem uma interseção entre o que é gestão e o que é estratégia. Você tem uma interseção entre a gestão e a operação. E você também tem uma interseção entre a operação e a estratégia. Quando você integra a estratégia à gestão, você tem um time que vai traduzir. A gente está falando aqui de quê? Da tradução. Tradução do quê? A tradução dos objetivos dos acionistas. É a tradução dos objetivos dos acionistas estratégicos, né? Traduzir aquela estratégia, aquele objetivo em algo estratégico e o compartilhamento disso com o time de gestão. Então, quem fica aqui nesse ambiente normalmente são conselhos e comitês estratégicos. Conselhos e comitês estratégicos ficam nessa interseção, porque a função deles é traduzir os objetivos que foram definidos junto aos acionistas em estratégias e ações que podem ser controladas e traduzir isso para o time de gestão. O time de gestão, por sua vez, a partir de gerências, diretorias, depende do tamanho das empresas. Dependendo do tamanho das empresas, eu vou ter estruturas mais robustas, mas aqui as gerências, eles têm o quê? A função de garantir que as ações e as táticas que estão dentro do planejamento estratégico sejam realizadas pelo time operacional. Perfeito. Mas e agora, entre a estratégia e a operação, essa ligação direta, quem estaria aqui? Aqui eu coloco executivos. Eu acho que é o melhor termo. Executivos que estão ligados diretamente à operação. Então, por exemplo, quando eu tenho uma empresa que permite um planejamento estratégico muito eficiente, eu sempre vou ter aqui um RH estratégico, alguém que olha para o crescimento da empresa. Eu vou ter aqui um setor que as empresas valorizam pouco, ou as que têm até valorizam, mas poucas têm, que é o quê? Um time de projetos. Porque ele vai me garantir que tudo aquilo ali vai ser operacionalizado em tempo hábil. Por quê? Porque o gestor, às vezes, ele quer implementar, mas ele não tem tempo para isso, ele não tem como acompanhar, ele não tem uma visão tão estratégica, porque ele recebe isso diretamente de comitês ou de conselhos. Então, eu quero pessoas da estratégia ligadas diretamente à operação para conseguir executar isso. E aí, por fim, a gente tem aqui aonde tudo se conecta, que aqui é o papel do CEO, que é literalmente o que o Satya Nadella faz na Microsoft hoje, que ele tem como principal papel tomada de decisão. Então, ele que pega todas essas informações e toma a decisão, e ele também tem o papel de guardião da cultura. Claro, ele não está hoje com tempo para ser o guardião da cultura numa operação como um todo, mas ele é aquele cara que toma as decisões prevalecendo a cultura e o propósito da empresa como cerne. Quando, por exemplo, ele falou, a gente vai voltar a trabalhar diretamente ligado ao objetivo de capacitar usuários e as organizações, e a partir disso eu vou adaptar a minha estratégia para estar no mercado de uma forma lucrativa fazendo isso. E a partir dali ele tomou decisões de aquisição de empresas, tomou decisão de mover peças no tabuleiro e mudar gerências para que ele garantisse isso. A partir disso, entendendo o círculo, entendendo essas integrações,
Você pode avaliar, Carlos, mas você está falando da Microsoft, uma empresa gigante, a minha empresa é muito menor e muito provavelmente seja, vai ter poucas empresas maiores do que a Microsoft, então provavelmente se você está vendo esse vídeo, a empresa que você atua é muito menor do que ela, ou a empresa que você gerencia, ou que você é dono. Mas a questão é que você precisa entender os princípios da governança. Não adianta você, como gestor, como dono, como diretor de uma empresa, tomar uma decisão estratégica e comentar somente com as gerências ou com a sua diretoria e não garantir que essa informação chegue até o seu time operacional. Não adianta você ter só um time estratégico que vai comunicar diretamente com o seu time de gestão e esperar que isso chegue até a operação. Você precisa estar conectado diretamente à operação e ter os times que vão garantir que isso chegue até lá. Por exemplo, um time de projetos, que vai priorizar projetos estratégicos para a empresa. Um time de RH, que vai priorizar contratações, treinamentos e uma gestão de pessoas orientada para a estratégia do negócio. Mesmo em menor escala, o papel estratégico de gestão e operacionalização existe em qualquer negócio. E ele pode mudar a estrutura da empresa, ele pode mudar o futuro da empresa, desde que quem estiver no cerne disso acredite de fato e crie uma cultura, seja o guardião de uma cultura de comunicação, de integração entre as áreas, como o Satya Nadella fez. Ele resgatou a cultura da Microsoft, deu liberdade para os times operacionais, comunicou e criou-se essa cultura para que toda a empresa entendesse qual que era o papel deles dentro do negócio, entendesse o que a Microsoft estava buscando e se direcionou de forma estratégica para o mercado de nuvem, que não era o mercado que a Microsoft mais explorava. E hoje ela já representa quase, acho que o segundo lugar na gestão de nuvens do mundo. Então ela só pede para a AWS, e às vezes está muito próxima dela. Ela também abriu espaço estrategicamente para vender produtos para ambientes que não fortalecia o Windows, como ter o Office para máquinas de Mac, para tablets da Apple, para telefones que não usassem o Android, ou na época, quando começou isso, a gente ainda tinha um Windows Phone, né? Então, ele direcionou o quê? Eu preciso estar em todas as plataformas para que o meu usuário consiga ter acesso ao meu produto e eu possa capacitar ele cada vez mais para usar a tecnologia. Então, quando eu foco no propósito, eu tiro da minha frente algumas barreiras que poderiam existir, como, não vou ter Office para Mac, porque é uma ferramenta estratégica. Então, ele começou a tirar isso um pouco da frente, deu para os gestores uma comunicação e uma liberdade para que eles gerenciassem seu time, igual eu falei, de uma forma mais maleável. E com tudo isso integrado, ele passou a comunicar diretamente com toda a operação da empresa e ele passou a respeitar essa visão estratégica até mesmo na aquisição de novos negócios, aquisição de novas ferramentas. Ele focou muito no mercado online. Então, se você tiver uma visão clara da sua estratégia, da sua gestão e da sua operação, mesmo que seja muito bem estruturado, se você não tiver uma interseção entre eles e tiver representantes nessa interseção, sejam eles um conselho ou comitês, sejam eles gerências ou até mesmo times executivos, se você não tiver isso dentro da sua operação, muito provavelmente sua operação não vai perpetuar ou não vai crescer como seria necessário. Ter essa visão e ter as pessoas definidas para pelo menos colocar esse chapéu. Eu não tenho conselheiros, mas você pode montar um time de conselheiros interno. Eu tenho gerentes que às vezes eles são executivos também. Então, olha, ele está com boné de gerente, olha, ele está com boné de executivo. Isso é normal nas companhias. O importante é que as pessoas entendam o papel deles em cada um desses cenários, para que eles respeitem essa cultura e essa visão estratégica do negócio. E a partir disso, você, ou para quem você vai mandar esse vídeo, o CEO, veja o negócio como um todo e entenda que essas áreas estão sendo seguradas, tem equipes fortes ali dentro, ele pode trabalhar de forma muito mais fluida e muito mais ligada à estratégia de crescimento do negócio. Senão ele vai ficar o tempo todo tentando segurar essas áreas conectadas umas às outras. Ele vai ver o time operacional se afastando da gerência, ele vai ver a gerência às vezes se afastando da estratégia para garantir que a operação funciona. Então a ideia é começar a ter essa amplitude, ter essa visão ampla do negócio e visualizar pessoas que possam assumir esses papéis dentro da companhia. A partir disso, você vai começar a ter uma visão estratégica alinhada diretamente à tomada de decisão dos gestores e, é claro, comunicando com sua operação de forma muito efetiva. Se você conseguir fazer isso e ter líderes que realmente fazem o papel de líderes, qual é o principal papel de um líder?
tomar decisão. O principal papel de um líder é a decisão. É para isso que ele é pago. Pessoas que são pagas com salários exorbitantes, são muito bem pagas no mercado, são pagas para tomar decisão. Então, isso é o que vocês precisam esperar das pessoas que você colocar nessas interseções. Que eles tomem a decisão para o bem da empresa e garantam que o propósito está sendo obedecido, está sendo respeitado. Então, a visão é, basicamente, tenha pessoas fortes nessas interseções, defina o que elas têm que fazer e como que é o papel delas para manter essas interseções unidas. A partir disso, você como gestor pode ter uma visão muito mais ampla do seu negócio e tratar o seu tempo com a prioridade que ele precisa para tomar decisões e fazer o negócio crescer. Satya Nadella fez muito bem, tomou boas decisões de compra, tomou decisões de crescimento direcionada para as áreas corretas, arriscou-se ampliando as possibilidades e liberando ferramentas que antes eram exclusivas do ambiente Windows para outros ambientes, para que, a partir daí, ele focasse exatamente no propósito da empresa, que era capacitar pessoas, profissionais e organizações. Organizações e profissionais capacitados vão procurar as ferramentas que eles conhecem e, sim, a empresa vai crescer cada vez mais. É a mesma estratégia que eu faço aqui. Eu capacito vocês para que cada vez mais vocês comuniquem sobre isso no mercado e mais pessoas queiram contratar esse tipo de serviço. Isso é bom para mim, é bom para você, porque muitos voltam até a gente para ajudar na implementação de planejamento estratégico, financeiro, processo, Office, e também muitas pessoas implementam e comunicam o poder dessas ferramentas no mercado. Então, para mim, é um ganha-ganha para tudo quanto é lado. Se você souber fazer isso, e dentro de uma empresa não muda. Eu espero que tenha ficado claro para vocês, eu espero que vocês consigam entender essa visão como um todo desses círculos, do poder dessas interseções e da necessidade de um CEO, de um diretor, de um presidente que acredita no poder das interseções, no poder, na necessidade desses papéis estratégicos, porque a partir disso vocês vão conseguir crescer de forma sustentável e muito mais rápida. Eu agradeço vocês que ficaram até aqui. Não se esquece, se você gostou do vídeo, curtir, compartilhar e se inscrever. E também segue a gente nas redes sociais, Carlos Pires Consultor, para o resultado em foco em todas as redes. Eu fico por aqui e até o nosso próximo vídeo.